Bom dia a todos. Hoje nós iremos continuar com as nossas mulheres da Bíblia, as grandes mulheres. Nós iremos falar sobre a rainha Esther. Eu resumi porque é muito longa a história dela. Nós vamos falar mais assim a parte que foca sobre a vida dela. A história de Esther, da rainha Esther, né? A história de Esther tem início em 483 a.C., 103 anos após Nabucodonosor ter levado cativo os judeus, tá? Em 2 Reis 25. Esther viveu no reino da Pérsia. Os parentes de Esther deveriam estar entre os exilados que preferiram não voltar para Jerusalém, pois possuía grandes liberdades e estavam estabelecidos lá. Assuero era o quinto rei da Pérsia. Ele era orgulhoso, impulsivo. Seu palácio ficava em Suzã, o palácio de inverno, onde ele realizava com grande frequência banquetes. E a sua esposa, a rainha Vashti, também oferecia para as mulheres banquete. A Pérsia era o poder mundial. E o rei, como centro deste poder, era a pessoa mais rica do mundo. Eles adoravam ostentarem suas riquezas, usavam pedras preciosas, até mesmo em suas barbas. As joias eram um indicativo de posição. Quanto mais joia, mais rico eles pertenciam assim, à classe, né? A classe social. Para eles, até os soldados usavam muitas joias de ouro. O rei Assuero deu um banquete e ordenou que chamasse a sua esposa para mostrá-la aos povo e principalmente mostrar, né? Mostrar para o povo e os príncipes a sua formosura. Ela recusou-se e ele ficou muito irado e não agradou nem um pouco, porque ele achou que ele não podia ser desobedecido pela esposa dele, porque ele era rei, ele era considerado um deus. Como que ela ousava fazer isso com ele, né? O rei, tomado de fúria, imediatamente fez um decreto em todo o reino para procurar outra esposa para ele, que fosse linda, jovem e virgem. Mesmo tendo um harém de mulheres, ele queria outra para substituir a esposa dele, porque ela não obedeceu ele. Ele era considerado um rei, mesmo que ele tivesse arrependido, não poderia voltar atrás por causa do decreto. Quando o rei dava um decreto, mesmo que ele arrependesse, ele não poderia voltar. O rei, ao se encontrar com Esther, eu deixei assim mais curta a história, tá, gente? O rei, ao se encontrar com Esther, ficou encantado com sua beleza e casou-se com ela. Deus colocou a jovem Esther no trono mais rápido do que ela esperava. Esther arriscou a sua vida, estabeleceu prioridades. Ela acreditava que a raça judaica era mais importante do que a sua vida. Ela reuniu grupos de apoio e orou, jejuou, mesmo sendo uma rainha. Ela precisava da proteção de Deus e de sabedoria. Esther conta tudo para o rei, a intriga que Amã, o traidor, estava planejando em matar ele e matar pessoas dos judeus, né? E salva todos. E seu primo Mardoqueu conseguiu um cargo de prestígio, porque o rei confiou nela, e viu que ela era diferente, que era uma pessoa de confiança, né? Deus colocou ela no lugar certo, que ela salvou o seu povo da morte e tirou o traidor de dentro do palácio, que até ela também estava correndo risco, porque ele queria ficar no lugar do rei. E aqui a gente vê que muitas histórias interessantes de mulher. Ela era rainha, ela andava muito bonita, muito chique, e mesmo assim ela orava, ela fazia jejum. Você pode
ter Deus no coração, você pode ter uma religião, mas você não precisa andar mal arrumada, feia, só para mostrar que você serve a Deus. Deus não quer isso de você. Deus quer que você seja próspera, que você tenha, muitas vezes outros falam assim, nossa, mas você está católico ou crente, sei lá, qualquer coisa, e anda desse jeito, onde está seu Deus? Por quê? Porque você não tem confiança em você mesmo, você acha que tem que andar praticamente mulambenta para poder os outros ver que você serve a Deus? Não, Deus quer você muito próspera, poderosa. Põe isso na cabeça, ela era poderosa e ela servia a Deus. Aqui eu vou falar rapidinho também de outra história de Ruth e Noemi. Quando alguém diz, deixe-me contar sobre a minha sogra, com certeza esperamos algum tipo de declaração negativa ou anedota humorística, pois muitas delas têm sido alvo de ridicularização ou comédia. O livro de Ruth, porém, conta uma história diferente. Ela amou a mãe de seu esposo. Noemi, recentemente viúva, Ruth implorou ficar com sua sogra onde quer que ela fosse, embora isso significasse deixar sua própria pátria. Com sinceridade, Ruth disse, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Noemi concordou e as duas foram para Belém, né? E elas foram, e Ruth era moabita e deixou sua terra natal e seus deuses para tornar-se uma adoradora de Deus. Noemi era israelita, casada e tinha 2 filhos, né? Mas de repente morreram os filhos, o marido, e ela se viram sozinha, abandonada, né? Sem nada. E onde que ela estava assolada por causa da grande fome que assolaram, elas resolveram mudar-se. O marido e filho de Noemi também morreram, deixando as 3 mulheres viúvas e sem nada. Com isso, elas resolveram retornar para Israel, pois a seca já havia passado nessa época. As 2 noras queriam retornar com ela, mas apenas Ruth se recusou a deixar sua sogra. A outra nora seguiu seu caminho. Ruth era trabalhadora e leal, e em pouco tempo criou uma boa reputação na cidade de Belém. Ela se casou com um homem rico e proprietário de terras, que se chamava Boaz, vindo a ser lembrado como antepassado do rei Davi e de Jesus Cristo. Está Mateus 1, 5, 6 e 16. Esse casamento só se realizou devido às instruções de Noemi, e com esse casamento ela teve as suas terras de volta. Elas chegaram pobre e viúva, mas tornaram-se próspera através do casamento de Ruth e Boaz e foram bisavós do rei Davi. Mas a maior bênção não foi o dinheiro, mas o casamento de amor e respeito em Boaz e Noemi. Boaz demonstrou a sua generosidade ao comprar de volta a terra de Ruth e Noemi, garantindo assim a sua herança. A história é muito bonita, mas é um pouquinho longa, então, né? Eu deixei assim mais curtinho um pouquinho para vocês terem uma noção. Temos várias histórias ainda de mulheres da Bíblia. Vou falar aqui que não deu tempo de nós falar, mas tem Ana, Esther, Abigail, né? Maria de Betânia, tem Priscila, a Sunamita, a mulher hemorrágica, e assim vai indo, várias mulheres que deixou grande exemplo para nós. Vou ver se dá tempo de eu falar rapidinho da história de Abigail, né? Abigail, há homens que não merecem a esposa que tem. Abigail era muito bonita e com certeza mais preparada do que o seu marido Nabal para administrar a riqueza deles. Entretanto, ele não deu o devido valor. Abigail era uma mulher forte, sensível e capaz, uma mulher de muita oração e capaz de enxergar além de si mesma. Era uma dona de casa. Está em 1 Samuel, capítulo 25 e 18. O marido de Abigail
ele se recusou à solicitação de Davi, que ainda não era rei nessa época, que havia pedido um pouco de alimento para os seus companheiros, né? Naquela época, a hospitalidade era bem simples e mandava que os viajantes, em qualquer número que fossem alimentados. Nubal era um homem muito rico, mas não quis dar alimento para os servos de Davi. E ao saber disso, ele ficou muito irado e quis matá-lo, mas não o fez por causa da Abigail, que interferiu e deu alimento para eles. Ao ficar viúva, tá resumida a história, tá, gente? Ao ficar viúva, a Abigail, que era uma mulher muito bonita e inteligente, ela se casa com o rei Davi, tá? Então, você vê que Deus ainda usou de bom senso. Ele não matou o marido dela, ele morreu de outro jeito, mas não foi por causa dele. E ela ainda acabou se casando com ele, né? E ele foi muito feliz e agradeceu muito a Deus por ter ela como esposa. Então você vê que é várias histórias diferentes, de mulheres diferentes, mas todas, e ela também era uma mulher de oração, viu, gente? Nós vamos agora fazer uma oração contra todos os males. Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pedimos a Ti que fortaleça-nos, enche-nos com o Seu Espírito Santo, expulsa todo o mal da nossa vida, afasta toda a magia negra, encantamento, amarração, maldição, tudo que possa atrapalhar a nossa vida, causando doenças físicas, psíquica, moral, espiritual, que o Senhor vai queimando agora todo esse mal e livra-nos de todo ataque, Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um que está orando comigo, que o Senhor faça um mover muito grande na vida de todos, que eles possam ter discernimento do que é certo, do que é errado, que essa pregação sobre essas mulheres da Bíblia possa ajudar aquelas que está desanimada, que não tem ânimo para nada, que ela se fortaleça junto com a história de força que essas mulheres deixaram para nós e de muita luta, mas sempre elas venceram no poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Muito obrigado e agradeço muito. Se vocês gostaram, vocês deixem o joinha e compartilhem, tá? Não dá para contar todos, porque é tantas mulheres que se eu fosse contar tudo, nós ia ficar um mês falando das mulheres da Bíblia. Mas espero que vocês tenham gostado, que eu fiz apenas um resuminho, tá? E eu gostaria de falar mais, mas vocês vão ficar cansados e nem vai querer mais me ouvir, tá bom? Obrigado e até a próxima.